Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós estamos dando continuidade ao estudo da geometria. A partir da aula número 10, nós vamos trabalhar com figuras que, além de área, apresentam uma terceira grandeza, chamada volume. Por isso que elas se enquadram dentro da geometria espacial. Fazendo uma divisão, nós temos assim: figuras que são dotadas apenas de área, geometria plana. Figuras que são dotadas de área e volume, geometria espacial. Então, para você fazer uma analogia, quando você trabalha com a figura do quadrado, ele é dotado apenas de área. Então, ele é uma figura plana. Agora, quando você pega vários quadrados, faz a junção, formando a figura do cubo, o cubo é uma figura que tem área e volume. Por isso, ela é uma figura espacial. Mesma coisa, por exemplo, com o retângulo, figura plana. Se você juntar vários retângulos, você forma um paralelepípedo, figura espacial. Então, o que a gente vai fazer agora é analisar essas figuras dentro da geometria espacial no que diz respeito ao seu volume. Como é que isso cai lá nos editais? Então, normalmente aparece assim: problemas geométricos, perímetro, área e volume. Então, quando ele fala em volume, ele está se referindo ao volume de um cubo, volume de um paralelepípedo, volume de um cilindro e assim por diante. Ok? Antes de dar prosseguimento à nossa aula, eu queria apenas lembrá-los de que não deixe de se inscrever no nosso canal. Nós estamos postando semanalmente muitas aulas. Então, você que está se preparando para concurso público, tem dentro do nosso canal todo o conteúdo necessário para que você se prepare com qualidade para qualquer prova. Então, inscreva-se aqui no nosso canal. No final da aula, não se esqueça, deixe o seu like, faça um comentário, ative as notificações para que você possa receber sempre em tempo real todas as aulas que semanalmente nós postamos dentro do canal. E se quiser também, acesse o nosso site www.matematicalogica.com.br. Lá você encontra cursos de raciocínio matemático, cursos de raciocínio proposicional, muito bem estruturados, para que você possa ter tudo fácil nas suas mãos. Aulas de exercícios, aulas teóricas, resolução de provas comentadas, exercícios comentados em vídeo, simulados, enfim, toda a estrutura necessária para você se preparar muito bem dentro da disciplina de raciocínio lógico e matemático. Ok? Então vamos para a nossa aula de hoje. Quando nós falamos em figuras geométricas, nós temos figuras geométricas na geometria plana, figuras geométricas na geometria espacial. Na geometria espacial, o que nós temos? Figuras dotadas de volume. Então, quando nós trabalhamos com a geometria espacial, nós trabalhamos com corpos em 3 dimensões. Quais são essas 3 dimensões? O comprimento, a largura e a altura. Às vezes, essa palavrinha altura, ela pode ser substituída, por exemplo, por espessura. Comprimento, largura, altura, comprimento, largura, espessura, enfim. São sempre 3 dimensões. Muito bem. Normalmente, as figuras geométricas que caem em provas de concurso público se resumem apenas a 3. O cubo, o paralelepípedo e o cilindro. E o que essas 3 figuras têm em comum? Essas 3 figuras, elas são dotadas de base. Então, quando nós fazemos esse contorno aqui, vamos pegar a figura do cubo, por exemplo. Eu estou fazendo aqui um contorno de uma das suas faces. A figura do cubo, ela é dotada de 6 faces. E esse contorno que eu estou fazendo
essa face aqui, ela funciona como sendo a base do meu cubo. Então eu tenho aqui a minha base. Muito bem. Acontece que o cubo também tem uma altura. Altura essa que normalmente a gente vai representar pela letrinha H. Então a regra diz assim: como é que eu calculo o volume de um cubo? Eu pego a área da base e multiplico pela altura. Essa fórmula matemática serve para as três figuras. E o que essas três figuras têm em comum? É o fato de elas terem duas bases. A base inferior e a base superior. Essas bases, elas são iguais e paralelas. Isso faz com que essas figuras do cubo, paralelepípedo e cilindro tenham sempre a mesma maneira de calcular o seu volume. Como? Pegando a área da base e multiplicando pela altura. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a figura do nosso cubo. Olha só. Vamos pegar aqui o nosso cubo. Quando você analisa o cubo, você percebe que o cubo ele é formado por 6 quadrados. Isso é muito importante que você observe. E cada quadrado é formado pelo lado A. Então nós temos 6 quadrados iguais. Todos os quadrados são formados pelo mesmo lado, pelo lado A. Então vamos desenhar aqui, ó. Aqui está o primeiro quadrado. Aqui está o quadrado. E todos os lados desse quadrado têm a mesma medida. Todos eles têm o lado valendo A. Muito bem. A regra diz assim: o volume do cubo eu calculo pegando a área da base, que normalmente a gente representa por AB, e multiplicando pela sua altura. Acontece que a base é um quadrado. Então a área de um quadrado é lado vezes lado. E a altura é o próprio A também. Conclusão: A ao quadrado multiplicado por A vai me dar o valor de A na terceira. Sendo que essa letrinha A, ela é chamada de lados do quadrado ou aresta do cubo. Então veja como é simples. O cubo ele é formado por 6 quadrados iguais. 6 quadrados iguais. Todos os quadrados têm a mesma medida de lado. Que aqui nós estamos simbolizando pela letrinha A. Por quê? Porque a letrinha A faz menção à palavra aresta. Quando a figura é plana, você fala que ela tem lados. Quando a figura é espacial, você diz que ela tem arestas. O quadrado tem lado A. O cubo tem arestas A. E através dessas arestas, eu consigo calcular o volume desse cubo, multiplicando a área da base pela altura. Então, sempre que eu precisar fazer o cálculo do volume do cubo, basta eu aplicar essa fórmula matemática. É A na terceira. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre a figura do paralelepípedo. Olha só que legal. A figura do paralelepípedo, ela tem um comprimento, aqui simbolizado pela letra A. Ela tem uma largura, simbolizada pela letra B. E ela tem uma altura, simbolizada pela letra C. E essas três medidas são diferentes. Então isso é muito importante
que você fique atento. Na figura do paralelepípedo, as três medidas A, B e C, elas são diferentes uma das outras. Então você tem o comprimento diferente da largura, diferente da altura. Por isso que aquela pedra que é usada em calçamento é chamada de paralelepípedo, porque ela tem o formato de um paralelepípedo, que nada mais é do que uma caixa com as três dimensões diferentes. O comprimento diferente da largura, que por sua vez é diferente da altura. Muito bem. E como é que eu faço para calcular o volume desse nosso amigo paralelepípedo? É o mesmo procedimento que nós usamos no cálculo do volume do cubo. Eu vou pegar a área da base e multiplicar pela altura. Só que nesse caso, a base já não é mais um quadrado. A base é um retângulo. Então eu pego um lado do retângulo, multiplico pelo outro lado do retângulo. Pronto, eu calculei a área da base. Agora, a altura é a terceira medida C. Por isso que o volume de um paralelepípedo, você calcula multiplicando A vezes B vezes C. Comprimento, largura e altura. Então, todas as vezes que ele te der uma caixa em formato de um paralelepípedo, você calcula o comprimento, calcula a largura, calcula a altura. Ao multiplicar os três, você terá o seu volume. Perfeito? Muito bem. Terceira figura é a figura do cilindro. Qual é a novidade em relação às demais figuras? É que a base do cilindro, ela não é nem um quadrado e nem um retângulo. A base do cilindro é um círculo. E a área da base desse cilindro é calculada, então, pela fórmula da área de um círculo, que é πr ao quadrado. Com isso, o volume de um cilindro passa a ser πr ao quadrado vezes a altura h. Essa é a fórmula matemática que calcula o volume de um cilindro. πr ao quadrado vezes h. Então, por que nós estamos analisando as três figuras lado a lado? Porque fica fácil de você memorizar. Como é que eu calculo o volume de um cubo? A área da base vezes a altura. Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? A área da base vezes a altura. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? A área da base, que é um círculo, vezes a altura. Perfeito? É só isso que você tem que memorizar. Como que se calcula volume dessas três figuras? Basta pegar a área da base e multiplicar pela altura. Então vamos ver um exemplo na prática para a gente fixar melhor essas ideias aí. Vamos lá. Na primeira questão, ele diz assim: calcule o volume das figuras abaixo. Vamos tentar observar o seguinte, olha só, pessoal. Essa figura, ela tem as seguintes dimensões: 15 por 15 por 15. Então, como ela tem as três medidas iguais, você classifica como sendo um cubo. No caso, é um cubo de aresta valendo 15. Portanto, para eu calcular o volume desse cubo, basta eu fazer a área da base vezes a altura. Em outras palavras, você vai pegar o valor da aresta
e elevar a potência 3. Então, você vai calcular 15 ao cubo. Então, vamos lá. Primeiro, fazendo um cálculo aqui. Se você multiplicar 15 por 15, essa continha vai dar 225. Agora, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 15 novamente. Então, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, e 2, 12, vão 1. 5 vezes 2, 10, e 1, 11. 1 vezes 5, 1 vezes 2, 1 vezes 2. Então, isso aqui vai dar 5, 7, 3, 3. Resultado, o volume desse cubo é de 3.375. Atenção agora, como a unidade original está em centímetros, você diz que são centímetros cúbicos. Então, esse é o volume dessa primeira figura chamada volume de um cubo. Pegue o valor das suas arestas e eleve a potência 3. Perfeito? Beleza. Vamos para a nossa próxima figura. Vamos lá. A nossa próxima figura, ela tem medidas: comprimento 5, largura 3 e altura 8. Então, observe agora que essas três medidas, elas são diferentes. Então, agora eu não tenho mais a figura de um cubo. Eu tenho aqui a figura de um paralelepípedo. Paralelepípedo. Onde o comprimento vale 5 centímetros, a largura vale 3 centímetros e a altura vale 8 centímetros. Essa altura, normalmente nos livros, aparece como sendo a terceira medida C. E como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? É só fazer A, B, C. É a área da base, que é um retângulo, vezes a altura. Ora, a primeira medida A vale 5. A segunda medida B vale 3. E a terceira medida C vale 8. Então é só pensar o seguinte: 5 vezes 8 dá 40. 40 vezes 3 vai me dar 120. Como nós estamos trabalhando em centímetros, são 120 centímetros cúbicos. Pronto. Está calculado o volume de um paralelepípedo. Muito bem. Vamos para a nossa terceira figura. Nossa terceira figura tem o formato de um cilindro. E esse cilindro, ele tem o raio valendo 2 metros e tem a sua altura valendo 10 metros. E eu quero calcular o seu volume. Então, novamente, a gente aplica a fórmula, que o volume é a área da base vezes a altura. Acontece que a base é um círculo. E a área do círculo eu calculo fazendo πr². Portanto, o volume será π. O nosso raio vale 2, então vai ser 2 ao quadrado, vezes a nossa altura, que vale 10. Conclusão: 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 10 é 40, então o seu volume vai dar 40π. Como nós estamos trabalhando agora com metros, são metros cúbicos.
Um detalhe muito importante. Na questão, normalmente, eles pedem para você considerar o valor de π igual a 3,14. Algumas bancas colocam 3,1. Eles omitem o 4. E tem bancas que, para facilitar um pouco mais, diz para você considerar o π valendo 3. Então, se ele mandar você considerar o π valendo 3, você vai no lugar da letrinha π, coloca o valor 3 e faz a conta. Nós vamos deixar assim a resposta, porque o problema não falou qual é o valor a ser considerado para o valor de π. Mas também tem bancas examinadoras que deixam a resposta em função do π. Você só vai substituir o π por um determinado valor quando no texto ele disser o valor que você deve considerar. Caso contrário, você deixa a resposta assim. Perfeito, pessoal? Então nós aprendemos a calcular o volume do cubo, aprendemos a calcular o volume do paralelepípedo e aprendemos a calcular o volume do cilindro. É assim que cai na prova. Ah, Sérgio, mas isso está muito fácil. Mas é assim que cai. Eu tenho dito para vocês que não cai nada de absurdo nas provas. Cai sempre coisas normais, coisas fáceis. E não se iluda não, porque tem muita gente que não consegue acertar, mesmo sendo fácil. Perfeito? Vamos então para mais uma questão. Vamos lá. Questão do ano de 2020. Uma caixa com 0,4 decímetros de altura. Então vamos marcar aqui, 0,4 decímetro de altura. Então a altura é essa medida aqui, Essa é a nossa medida. Altura. Vamos marcar aqui. 0,4 decímetros. Cuja largura tem 4 decímetros a mais que o comprimento. Então vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui uma largura e nós temos aqui o comprimento. Então vamos representar no nosso desenho. O comprimento, digamos, seja a medida A e a largura seja a medida B. Ele está dizendo que a largura tem 4 decímetros a mais que o comprimento. Em outras palavras, o valor da largura será o valor do comprimento mais 4. Veja que nós estamos trabalhando com todas as unidades em decímetros. Então, por enquanto, está tudo bem. E ele apresenta um volume de 336 centímetros cúbicos. Então, vamos registrar essa informação, de que o volume vale 336 centímetros cúbicos. Ele quer que você determine a largura dessa caixa. Em outras palavras, ele quer que você ache o valor de B. Bom, essa questão é muito interessante porque ela trabalha dentro da geometria com a parte também de sistema de medidas. Então você vai perceber que dentro do mesmo problema a gente está abordando 2 pontos de um determinado edital. O cálculo do volume, trabalhar com o volume em si, mas também trabalhar com o sistema de medidas. Como as unidades foram dadas em centímetros e decímetros, eu tenho que fazer com que essas unidades se casem, sejam a mesma. Então vamos relembrar uma coisinha aqui, Olha só. Eu vou fazer um esqueminha aqui para a gente poder relembrar conteúdo, tá? Então olha só que legal. Você aprendeu lá na 5ª série ou 6ª série lá do ensino fundamental a transformação de unidades. Eu vou colocar aqui no degrau central dessa escadinha, eu vou colocar aqui o metro. Acima do metro eu tenho
o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E abaixo do metro eu tenho o decímetro, o centímetro e o milímetro. Muito bem. Como as unidades foram dadas em decímetro e centímetro, e ele pede o resultado em centímetros, então nós vamos passar tudo de decímetro para centímetro. Tá, Sérgio, como é que eu faço isso? Muito simples. Todas as vezes que você descer a escada, você multiplica por 10 cada degrau. Isso quer dizer o seguinte, que para eu passar de decímetro para centímetros, eu tenho que pegar o meu valor, como eu estou descendo a escada, e multiplicá-lo por 10. Então, por exemplo, quando eu pego 0,4 decímetros e multiplico por 10, o resultado vai sair em centímetros. Ora, multiplicar por 10 é caminhar com a vírgula uma casa para a direita. Então, isso aqui vai me dar 4 centímetros. Então, 0,4 decímetros equivalem a 4 centímetros. Perfeito? Muito bem. Ele falou aqui em 4 decímetros a mais. Conclusão: 4 decímetros a mais, se eu multiplicar isso aqui por 10, equivale a 40 centímetros. Então, muito cuidado agora, que na hora de representar em centímetros, eu digo que é A mais 40 centímetros. Então, é muito importante que você fique atento a isso, né? Tem que haver um casamento entre as unidades. Eu tenho que falar sempre a mesma língua. Se ele está pedindo em centímetros, eu passo tudo para centímetros. Se estivesse pedindo em metros, eu passaria tudo para metros. Se tivesse pedido em decímetros, eu deixaria tudo em decímetros. Tá? Então veja que nós já aproveitamos a questão e fizemos uma revisão de como que se faz transformações no sistema de medida métrico, né? Muito bem. Um detalhe importante é que se eu estiver subindo a escada, eu divido por 10. Quando eu desço, eu multiplico por 10 cada degrau. Por exemplo, de decímetro para centímetros, eu estou descendo um degrau, então é vezes 10. Mas se fosse ao contrário, se fosse de centímetro para decímetro, eu iria dividir o valor por 10. Perfeito? Muito bem. Então, vamos apagar essas anotações aqui, para a gente poder ter espaço para resolver a nossa questão. Então, vamos lá. Ele fala que o volume é 336. Então, eu paro e penso assim. Volume é comprimento vezes largura vezes altura. Então, volume vai ser. O comprimento A eu não tenho. Vou chamar de A mesmo. O comprimento B eu sei que é A mais 40. Então, vamos marcar aqui, ó. A mais 40. E a altura C é o nosso 4. Muito bem. Só que ele informou que o volume é 336. Então, nós vamos começar o nosso problema dessa maneira. Primeira providência.
Vamos passar o 4 que está multiplicando, vamos passar ele para o outro lado dividindo. Então nós vamos ficar assim, ó. 336 dividido por 4 será igual a A, que multiplica A mais 40. Muito bem. Vamos fazer essa continha. Quanto que será que dá 336 dividido por 4? Né? Então nós vamos pegar aqui, ó, 8. 8 vezes 4, 32. Para 33 falta 1. Abaixa o 6. 16 por 4. Dá 4 e sobra 0. Então essa divisão aqui dá 84. Então vamos marcar aqui 84. Muito bem. Vamos apagar aqui, que a gente vai precisar de espaço, né? Legal. Agora nós vamos fazer aqui a propriedade distributiva, que é o que a gente aprende na escola como tal chuveirinho. Propriedade distributiva. A vezes A é A ao quadrado. A vezes 40 é 40A. Então você deve estar percebendo que nós estamos entrando aqui numa equação do segundo grau. Nós vamos passar o 84 para lá e nós vamos formar a seguinte equação do segundo grau. A ao quadrado mais 40A menos 84 igual a 0. Muito bem. Nessa equação do segundo grau, nós temos que o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale 40 e o coeficiente C vale menos 84. Bom, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque nós temos que, primeiramente, calcular o nosso tal delta, né? Que é B quadrado menos 4AC. O B vale 40, 40 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 84. Ora, senhores, 40 ao quadrado é 1.600. 40 ao quadrado é 1.600. Legal. Esse menos com esse menos vai me dar mais. Então eu tenho que fazer uma continha aqui de quanto que é 84 vezes 4. 16 vão 1, 32. Com mais 1, 36. Perdão, 33. 8 vezes 4, 32. Com mais 1, 33. 336. Então, menos com menos vai dar mais 336. Vamos apagar que eu preciso de espaço aqui, né? Muito bem. Agora nós vamos somar 1.600. Vamos somar 1.600 com 336. Isso vai me dar 1.936. 1.936. Bom, qual a importância de eu calcular o delta? Eu preciso calcular o delta para poder calcular as raízes. Tá? Então, eu vou apagar agora essa partezinha aqui que nós não precisamos mais, para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo aí. Muito bem. Toda equação do segundo grau, ela é resolvida pela chamada fórmula do Bhaskara. Vamos relembrar aqui. A fórmula do Bhaskara diz assim. Aqui é o traço de fração. Tu pega menos o B, mais ou menos a raiz quadrada do delta
sobre 2 vezes o A. Muito bem. Vamos para a nossa fórmula. Olha só. Menos o B. O B vale 40. Mais ou menos a raiz quadrada de 1936 dividido por 2 vezes o A, que é 1. Bom, então nós estamos diante de um outro dilema aqui, né? Pô, como é que eu vou calcular a raiz quadrada de 1936? Olha só, gente. Vamos apagar aqui para a gente poder ter espaço. Olha só que interessante. Quando você calculou o delta, você fez 40 ao quadrado. 40 ao quadrado é 1.600. Esse número 1936, ele está muito próximo do 40. Então, eu vou fazer uma simulação aqui, só para você poder entender. Olha só. Poderia ser 41, poderia ser 42, poderia ser 43, mas olha só. 41 vezes 41, 1 vezes 1 vai terminar em 1. 42 vezes 42, 2 vezes 2 vai terminar em 4. 43 vezes 43, 3 vezes 3 termina em 9. E nenhum desses valores me serve, porque tem que terminar em 6. Então, para terminar em 6, pensa comigo, poderia ser o 44, porque 4 vezes 4 é 16, e poderia ser o 46. Porque 6 vezes 6 é 36. Então, essa raiz quadrada aqui, ela ou vai ser 44 ou vai ser 46. 47 não dá, porque 7 com 7 dá 9, 49. 48, 8 vezes 8, 64. 49, 9 vezes 9, 81. Então, só pode ser 44 ou 46. Então, vamos testar, né? Vamos pegar aqui o nosso 44... e vamos multiplicar um pelo outro. Vamos ver quanto é que dá. 4 vezes 4, 16, vão 1. 16 e 1, 17. 4 vezes 4, 16, vão 1. 16 e 1, 17. Isso vai dar 6. 7 com 6 dá 13. Vão 1. 8 e 1, 9. 1936. Bingo! Nós achamos a raiz quadrada de 1936, que é o nosso 44. Então, eu vou vir aqui, vou colocar o traço de fração, e vamos escrever menos 40, mais ou menos a raiz quadrada de 1936, que é o 44, esse valor vai ser dividido por 2 vezes o A da nossa equação, que é 1. Então, eu vou colocar direto aqui, que a gente já escreveu, né? 2 vezes 1, 2. Certo? Muito bem. Então, agora que nós já sabemos quanto que é a raiz quadrada de 1936, vamos tirar isso daqui. Muito bem. Nós estamos diante agora de duas situações, que são as tais raízes da equação. Ou eu pego menos 40 mais 44 dividido por 2, ou eu pego menos 40 menos 44 dividido por 2. Ora, essa primeira soma aqui vai dar 4. Porque menos 40 mais 44 dá 4.
E 4 dividido por 2 dá 2. Essa segunda soma vai dar menos 84. Que dividido por 2 dá menos 42. Muito bem. Então, só lembrando o seguinte, nós estamos descobrindo o valor da letrinha A. Só que dentro da geometria não faz sentido eu dizer que o valor de uma medida é menos 42. Estranho, né? Como é que o comprimento pode ser menos 42? Então, dentro da geometria, a gente trabalha com dimensões positivas. Então, nós estamos calculando a letrinha A. A letrinha A é o comprimento. Não faz sentido o comprimento valer menos 42. Então, esse valor aqui a gente descarta. Portanto, nós acabamos de encontrar o valor da letrinha A. Ela vale 2. Ora, se a letra A, que é o comprimento, vale 2, nós temos que lembrar que o valor de B é A mais 40. Então, o valor de B vai ser 2 mais 40. Em outras palavras, o valor de B será 42. Mas 42 o quê? Centímetros. Porque nós já passamos tudo para centímetros. Perfeito? E nós vamos encontrar isso na alternativa letra E. A largura dessa caixa, que é o valor de B, a largura da caixa, vale 42 centímetros. Então, pessoal, observe quanta coisa uma única questão nos traz, né? São os conceitos de geometria, sistema de medidas, no momento que você está transformando de decímetro para centímetro, e a resolução de equações de segundo grau. Eu sempre digo isso a vocês, né? O edital, muitas vezes, é muito extenso. Às vezes o cara fala assim para mim, Sérgio, pô, eu só tenho 5 questões na prova para um edital tão grande. Tudo bem. Nessa única questão, eu abordei 3 pontos de um edital. Trabalhei com volume, trabalhei com sistema de medida, transformação e equações de segundo grau. Perfeito? Então, você tem que ficar ligado nessas coisinhas e estudar. Assim, nós terminamos a nossa primeira aula de geometria espacial, onde nós analisamos 3 figuras geométricas, o cubo, o paralelepípedo e o cilindro. Nós analisamos no aspecto volume. As 3 figuras têm a mesma forma de calcular volume. Você pega a área da base e multiplica pela altura. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de fazer um comentário, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.